Para quem não me conhece, meu nome é Denise e eu sou quem dirige o Família Down com mais algumas mães. E a gente queria agradecer a todos a presença aqui hoje. Espero que seja um dia proveitoso para todos. E qualquer dúvida a gente vai esclarecendo durante as palestras. Uma coisa que eu queria pedir a vocês é o seguinte: a cada palestra a gente vai deixar uma folhinha para vocês, e durante a palestra, de acordo com o que o palestrante for falando, vocês anotem a pergunta que vocês tiverem, a gente vai recolher e no final da palestra ele vai responder a pergunta de cada um, tá? Vou passar também uma folhinha de avaliação, e aí vocês façam junto com a pergunta, vai ter a folhinha de avaliação. Quando eu recolher, vocês me entregam também o que vocês acharam da palestra de quem for falar, tá? E o que mais? Desculpa, hoje eu estou cansada. Vocês fiquem à vontade, a gente tem um cafezinho, tá? As crianças estão ali, se alguma coisa acontecer, a mamãe que estiver cuidando vai vir aqui trazer para vocês, tá? Não se preocupem. E vamos então começar, e qualquer coisa a gente vai falando. Depois eu vou falar um pouquinho das pessoas que estão nos ajudando, mas então vamos dar início, né, gente? Eu queria convidar a doutora Síbia Keila, que vai falar para nós sobre como planejar o futuro dos nossos filhos, tá? E enquanto ela começar, eu já vou passar entregando as folhinhas para vocês, e aí no finalzinho ela responde as perguntas que vocês tiverem, tá joia? Obrigada. Bom dia a todos, e eu quero agradecer o convite, a presença de cada um de vocês aqui, e também mencionar as pessoas que proporcionaram esse café maravilhoso, né? Que foi aqui a Miranda Bread, está aí com vocês, né? A folhinha, Brazuca Store, o pessoal também que deu os prêmios lá para o nosso sorteio, né? O Açougue do Cowboy, JS Cake, Brasuri Bakery, Sabor da Casa Delivery, Minas Marketing, Tango Pizza. Gente, vai chegar ainda pizza, depois daquela mesa farta ainda vamos ter pizza, guarda a barriga aí, tá? Tem o pessoal, né, quero agradecer, né, também que vieram palestrar, a Ana, né, com a sua equipe lá da New York Live, né, o Andrew, que é do South Coast State Planning, que veio também prestigiar, né, trazer informações preciosas para nós que estamos aqui. Obrigado mais uma vez, Denise e Eduardo, que estão proporcionando, né, a nós, família especial, né, Up Down, palestras e um dia especial como esse, né? Toda a minha gratidão a vocês e ao Padre Scaravelle por ceder esse lugar e realmente acreditar, né, nessa equipe, nesse projeto, nessa fundação que eu creio que ainda vai crescer ainda mais. Obrigada e vamos começar. Então, eu trouxe aqui para vocês, para frente todos, isso daqui é um imã de geladeira, tá? O meu business card, quantos de vocês... Por que tem dois? Mas é por causa disso. Tá? Aqui não tem nada para segurar, então eu vou segurar na mão mesmo. E eu quero falar um pouquinho de quem sou eu. Como ela anunciou, meu nome é Síbia Keila. Eu vim para os Estados Unidos tem 18 anos. E eu vim aqui e comecei a estudar teologia. Depois eu fui fazer aconselhamento. Fiz psicologia e concluí o meu doutorado com aconselhamento familiar também. Mas como isso não bastasse, era muito lento o counseling, e eu vi muitos problemas nas famílias brasileiras que envolvem o dinheiro, eu decidi estudar finanças. E o coach, ele é um processo muito rápido e eficaz, que com 3 meses no máximo você tem a solução definitiva de um problema. E isso me encantou muito. Então eu pude
como diz assim, juntar as duas coisas, a minha experiência como counselor e fazer com que o coach funcionasse de uma forma eficaz e ainda continuo estudando educação financeira para que eu possa ajudar mais e mais famílias. E nesses 18 anos, como eu disse, no meio do caminho veio a Ana, né? Que eu queria muito uma menina, e na minha gestação eles diziam, tem algo errado, você não quer abortar? E eu dizia, não, tem perna, tem braço, tem cabeça, tem orelha. Eles diziam, tem, mas não vou, mas a gente não sabe o que é, tem alguma coisa errada com essa criança. Dizia, mas olha lá, tem olho, tá, tudo interno funciona. E toda vez que eu ia era aquele negócio, aborta, aborta, e eu dizia, não vou abortar. Eu não senti de fazer isso, eu disse, é contra o meu coração, contra a minha religião, contra tudo, eu fazer uma coisa dessa, eu não quero. E tá com saúde, né? Se fosse um caso muito grave, mas não era. E quando a Ana nasceu, eles vieram 3 ou 4 médicos, parecia que tinha alguém até falecido, né? A gente precisa falar com você, algo muito sério, assim com o semblante, sabe, caído. E deram aquela notícia, sua filha tem Down. Gente, parecia que era uma coisa terrível, sabe? E aquilo você fica sem chão, porque você é um outro mundo, né? E como é feita, é dado essa notícia, eu digo assim, eu tenho o desejo de um dia ir lá no Children's Hospital e muitos hospitais falar, por favor, mudem essa forma, porque não foi só para mim, outras famílias passaram que eu passei. E eu disse, mas ela está bem? Está bem. E ela move até alguma coisa? Não, ela tem Down, e botaram aquele medo todo. E realmente você fica... eu entrei numa depressão muito séria, precisei de medicamentos, porque não foi fácil lidar com esse com essa situação, né? Apesar de eu ser câncer, ajudar as pessoas, mas chegou a minha vez de dizer, e agora, como que eu vou handle isso? Como que eu vou cuidar disso? Para onde eu vou? Como que vai ser? E nesse comecinho eu conheci a federação para crianças especiais, que é a Federation for Children with Special Needs, e que me ajudou muito nesse processo. E a Ana teve muitas dificuldades, eu não sei qual a idade das crianças que estão aqui, as mães, fala aí para mim. 4 anos, 8, 4, 7, 2 meses, 2 anos. 2 anos é mais novinho você com um aninho. 10 meses, uau, que legal. Então, a Ana até 3 anos de idade, ela ficou hospitalizada por 22 vezes, e em estado bem grave. Fora, eu digo que meu Uber da época era a ambulância, né? Porque eu andava tanto de ambulância, que eu já ficava a bolsa pronta. E foi muito difícil, eu digo, não foi fácil os 3 primeiros anos de vida da Ana. E ela se tornou até meio hipocondríaca, de tanto ir para o médico, tudo que qualquer coisa ela fala, quero ir para o médico. De vez em quando ela passa a mão em algum remédio que às vezes a gente esquece e leva para a escola. Eu já tomei umas 3 chamadas lá de puxão, mas nem sabia que ela levou remédio para a escola. Mas enfim, então para vocês mamães que estão aqui, não tem nada demais, né? Não é nada demais, às vezes é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais lento, mas funciona, né? Você se dedicar aos seus filhos, aprender técnicas, ferramentas para que você possa trabalhar. Eduardo, eu posso tirar aqui um pouquinho? Por gentileza? Um pouquinho, para não ficar. Então, essa é a minha história com a Ana, e agora eu vou falar um pouquinho da parte financeira com a vida da Ana. Como eu disse, eu conheci pessoas que tentaram me ajudar, e uma das ajudas foi passar a mão em mim e dizer, vamos no Social Security fazer pedir ajuda para sua criança porque ela tem direito. Bom, você não sabe nem para onde você está, que você fica meio assim. E me escreveram lá, se eu falar para vocês que eu sei o que eu escrevi, que dia que foi, como é que foi, eu nem lembro. Eu sei que eu fui lá e fizeram, e eu peguei aquele dinheiro por 3 anos. Ajudou sim, porque nessa situação toda sem trabalhar, Ana muito doente, me ajudou. Só que o que eu não sabia, e que eu quero que vocês fiquem atentos, se alguém recebe aqui, que você tem 2 coisas que você não pode ter quando você pega dinheiro do social.
A primeira delas, não pode ter mais de um carro na família, que isso se representa luxo, ok? Outra coisa, você não pode ter nenhum imóvel no seu nome, o nome da família, o esposo, o filho, seja aqui no Brasil ou no Japão, ok? E quando eu voltei para o mercado de trabalho, o meu income que estava assim, né, paradinho, vamos dizer, ele foi, então eles me chamaram para uma auditoria. Ok, e aí eu disse, que estou chamada aqui para quê? Porque você está fazendo dinheiro e sua filha recebe? Eu disse, recebe, eu disse, e daí? Mas você tem alguma coisa no Brasil? Eu disse, tem casa, tem isso, aquilo. E quantos carros você tem? Nós temos 3, eu e meu marido, a gente tem um extra lá. 3 carros, muito bem, venda seu imóvel no Brasil e devolve o dinheiro imediatamente. Isso, muitas pessoas vocês vão ouvir falar a mesma coisa. E eu digo, caramba, 3 anos pegando a grana, tem que devolver, né? Mas eu tive que devolver. Porque eu não fui bem informada, e até você falar que focinho de porco não é tomada, né? É outra história. Que aí você fica lá marcada como uma pessoa que pegou uma coisa que não precisava, tá entendendo? E não foi culpa minha, eu disse para o homem, falei, olha, eu vou falar de todo o coração. Eu nem sei o que eu assinei, eu só sei para mim que eles falaram, você tem direito, tu pega. E eu peguei. Mas tudo bem, você tem que devolver. Então, são coisas que nós não precisamos passar, né, pela falta de informação. E outras coisas mais que vocês vão aprender no caminho, como se defender, como ajudar uns aos outros. E em 2010, a minha nasceu em 2008, 2010 eu fui ser voluntária para a Federation e estou lá até hoje como uma voluntária, e o meu trabalho é trazer mães para conhecer a Federação e buscar ajuda, seja do Advocate, né, ou tirar o seu curso de Advocate como uma profissão aqui no país, bem paga, porque isso é oferecido. Então, a minha missão, fiquei como uma missão de vida ajudar os pais, e agora especificamente com as finanças. Né? Então, alguns erros mais comuns que nós encontramos, que eu encontro com os pais, quando se trata da questão de dinheiro. Um deles é, como eu falei, aplicar para o Social Security sem conhecer as regras, né? Então, nasceu, não vai correndo lá não, veja se você tem isso. Outro, fazer uma poupança ou um outro tipo de investimento no nome da criança. Por que você não deve fazer isso? Porque o governo entende que se você está tendo poupança, até essa bobagem eu fiz também, tá? Eu pegava desse dinheiro, eu não usava todo, eu fiz uma poupança para mim, olha que linda. Fiz a poupança para ela, né? Outra bobagem, que a menina tem poupança? Eu disse, tem, ué. Com dinheiro do governo, lindo. Não, ué. Então você pode fazer sim, mas existem estratégias para isso com empresas e pessoas especializadas. Não é direitinho lá no banco, senão você perde os serviços oferecidos pelo Estado. Né? Uma outra coisa, né, é evitar falar em casa, né, com o casal, com a família, sobre esse assunto de finanças, sobre o futuro, né, e alguns pontos eu vou colocar. Porque às vezes a gente evita, né, de ter esse tempo, diz, não tem tempo para isso, mas agora pode ser que, se você deixar de plantar agora, no futuro isso vai ter uma consequência muito maior. Então, o meu trabalho hoje é ajudar as famílias a sentar, se preparar financeiramente, ou olha, o meu trabalho não está bom, às vezes tem que fazer mais renda, às vezes tem que aumentar o trabalho, às vezes tem que criar um trabalho novo, enfim, ajudar as famílias para que ela possa sair e ligar ela com os profissionais adequados. Então, tem lá o advocate, tem o advogado, tem o financial advisor, tem as pessoas que vão atender vocês, né, individualmente, para saber onde que vocês vão, o que vocês têm que fazer, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui e você me diz sim ou não, tá? Deixa eu ver se eu trouxe aqui essa perguntinha. Eu trouxe. Pode passar para cada um. Dá para ver. Então, as perguntas que eu vou fazer aqui para você
Você está preparado na sua ausência, na ausência do seu filho, você confiar o seu filho para uma outra pessoa? O quanto você está preparado para isso? Você já está? Sim ou não? Fale bem a verdade. Nunca? Você pensa, mas não faz. Né? Então não. E por que nós devemos pensar nesse aspecto tão seriamente? Porque aqui, se você não tem nada documentado, né, o governo vai entender que ele não tem ninguém e vai pegar essa criança. Não estou botando medo, eu estou falando para vocês uma verdade. E aí ele pode ir para um foster home, que eu digo, não deixa de ser um business. Lá eles não vão estar lembrando se tem emoção, se não tem, se vai. Não, eles estão ali, né, para dar teto, abrigo, já estão fazendo algo, não é verdade? Mas é o melhor para o seu filho? Não. Então, precisa isso ser documentado, tá? Seja bem honesta, sim ou não? Né? No caso, quem será a pessoa que na sua ausência vai cuidar do seu filho? Quem vai ser o guardião dessa criança? Ou seja, o guardião é aquela pessoa designada que vai fazer a vontade dos pais, ou seja, vai ter um documento legal, né? Porque caso isso, o governo vai se voluntariar a cuidar dessa criança. Você já tem essa pessoa em mente? Se não tem ninguém, vai ter que achar alguém. Pode ter duas. Com certeza, porque na ausência de um tem outro. Então são coisas que nós temos que pensar. Não é que vai, né? Nós estamos aqui falando de futuro, de preparar para futuro, né? De preparar para uma eventualidade. Não quer dizer que vai acontecer. Um outro aspecto também de você preparar para o futuro, que eu creio que o advogado vai falar muito bem, é a questão de quando você faz em vida, né? Isso se chama will, esse testamento, você também salva dinheiro. Porque funciona mais ou menos assim. Você tem uma casa e você quer deixar para o seu marido, né? No caso, para o meu marido, para o meu filho, que for. E se isso não foi feito em vida, isso não tem um baixo custo, bem irrisório, às vezes não. Agora, depois, chega até 40% do valor da casa, os custos que você vai ter que pagar. E se você não tem aquele dinheiro, a casa vai para o leilão, vai fazer alguma coisa com essa casa, porque tem que ter o dinheiro para pagar o governo. E poucas pessoas têm essa reserva. Então, para que vai fazer? Então, tem que isso tudo ser preparado antes. Mas isso é um outro step. A gente vai falar, são vários steps da questão. Isso se chama proteção. Pergunta lá, mais uma pergunta. Pulou a 4 aqui, não sei o que é. Você já buscou um advogado para fazer esse testamento? Né, esse will? Porque você tem que deixar lá registrado o que ele vai ter que fazer. Eu tenho essa casa no Brasil, eu tenho essa casa aqui na América, eu tenho... O que você tem? Normalmente a pessoa tem alguma coisa, nem que seja a coxa de crochê da vovó, tem alguma coisa, né? Que a gente faz alguma coisa. Eu tenho seguro de vida, eu tenho um plano de investimento. O que você tem? Tem lá no Brasil, o que tem? Tem que ficar documentado. Você já buscou advogado, sim ou não? Sabe onde, como ser guardado? Como você vai proteger essa conta do futuro para não perder os benefícios? Sim ou não? Põe esses. Já pensou que na sua ausência, como o seu filho vai ficar financeiramente? Como que ele vai cuidar? Como vai ser ter uma casa para pagar, ter dinheiro todo mês? Tem gente ali que está fazendo até careta, mas tem que pensar. Tem que pensar. É uma realidade. Tem isso, né? Ou, igual eu tenho 50 e alguma coisa, né? A Aninha está com 10 anos. Eu tenho que pensar. Por mais duro que seja, eu tenho que pensar. Quando a Ana tiver com 30 anos, quanto que eu vou estar? Eu tenho que pensar. Então isso tudo já tem que ser planejado. É claro que a Ana nossos filhos podem trabalhar? Podem.
mas o que ela vai ganhar vai ser o suficiente para manter o padrão de vida que ela tem hoje, ou que você gostaria que tivesse? Né? Talvez não. E não necessariamente tem que viver às custas do governo. É claro que a gente pode ter benefícios, mas a gente trabalha para dar para os nossos filhos o melhor, não é verdade? Então são coisas assim que é muito importante saber quem que vai pagar a conta do aluguel, ou da casa, ou morte, o telefone, o carro, né? O que tem lá, né? O que precisa ser feito para isso acontecer. E o testamento, ele é um documento, a definição, pelo qual uma pessoa expressa vontade com relação à distribuição dos seus bens, que acontece depois da sua morte, né? Então você pode, pode ser feito antes, a sua vontade, né? Você documentar. Então planejar a vida é muito mais complexo do que somente pagar, tem que pagar aluguel. Não, tem conta hospitalar, na verdade, se fica doente, tem remédio, tem a escola, tem terapia, tem esporte, olha quanta coisa envolve. Então por isso a gente tem que ter esse planejamento, sentar e analisar item por item. Planejar para o quê? Para prevenir risco, para ter independência, para ter o bem-estar. E a federação, ela pode te ajudar muito, e eu vou aqui, por isso que eu pedi para botar aí, que a Valesca, ela pode ajudar você a criar a declaração de visão do futuro para o seu filho. E nessa declaração de visão do futuro, você vai ver as necessidades. Olha, eu quero que meu filho faça isso, aquilo. Aí sim, você vai ter o que você quer, vai pegar valores para chegar no mundo, para você, entendeu? Step by step. Então a gente precisa ter essa consulta, sentar e planejar essa visão, planejar o futuro, fazer tudo isso. Não só o lado financeiro, ele é super, hiper importante, por isso que estamos aqui, para dizer, olha, não tem jeito, da hora que você faz, nasce, na hora que morre, precisa de dinheiro, é ou não é? Não tem jeito. Então, ainda mais nossas crianças que são, que dependem ainda mais. Então, eu penso que vai ter aqui daqui um pouquinho... ele vai estar falando, que é o trust, o que é o trust, por que serve o trust, que é a pessoa e a entidade que vai ficar entre a criança, os pais e a criança, porque senão o dinheiro fica lá, não vai saber usar, na verdade? Então tem que ter esse lugar para guardar e proteger esse dinheiro e multiplicar esse dinheiro. E eu trouxe para vocês aí 3 envelopes, todo mundo tem na mesa? Esse envelope, ele é um conceito de educação financeira para qualquer idade, para qualquer criança, para qualquer necessidade. As crianças gostam de dinheiro, é verdade ou não é? Adulto mais ainda, né? Então, esses 3 envelopes, esse é um conceito que eu digo assim, infalível, que você pode usar com a criança, por quê? Ele vai fazer 3 envelopes. No primeiro envelope que vocês vão fazer aí é o doar. Digamos que você quer dar algum dinheiro para sua criança, dê o dinheiro separado, por exemplo, vou dar $10. Não, dê 9, 3 notas, entendeu? De $3, eu vou dar $3, dá separadinho. E o porquinho? Vamos falar do porquinho já. Esse é o conceito de multiplicação e conceito de educação. Silvia, a Aninha agora que entende, ela gosta de guardar tudo num só, mas ela tem os envelopes dela. E as nossas crianças fazem tudo que você ensinar. Então o primeiro envelope é do doar. Ensinar que tem que doar o quê? Para aquela família carente, doar para a igreja, não é verdade? É devolver para o universo aquilo que ele te deu. Então doar. Doar é muito importante para multiplicar. O segundo envelope é poupar. Então a outra parte é poupar. Por que eu falo juntar em espécie dinheiro? A criança vai aprender com isso a reconhecer o dinheiro, a respeitar o dinheiro. Então tem que ter nesse envelope notas de 1, de 5, de 10, de 50, de 100. Tem que ter lá, a criança tem que ver. Assim como você também. Não é gostoso quando você pega um montão de nota de 100 novinha? Quem não gosta, né?
Então, o dinheiro ele é totalmente emocional. Quando você está numa loja com a nota de 100 e um cartão, fala com qual que você fica com dó de gastar, seja honesto. A nota de 100, por quê? Porque ele é emocional, ele mexe com você. Ah, eu vou gastar, não vou, né? Plástico não, passou, já era, depois vem, depois paga, não é assim? Então o dinheiro ele é emocional. E o último envelope, porque você merece, essa criança merece, eu mereço, é gastar. O que remete isso aqui? Que você vai ensinar a sua criança que ela tem que esperar o momento de gastar. Que vai ter que juntar para comprar aquele brinquedo, vai ter que juntar, vai na loja, cadê seu envelope? Tem? Não tem. Não tem que a mamãe completar, o papai completar. Tem que, porque muitos de nós aqui aprendeu a ir lá e fazer a vontade da criança. Aprendeu a criança pirraçar e dar. Aprendeu que depois vê com o cartão. Não, tem que aprender porque quando ele entende esse conceito de juntar para gastar, ele vai saber poupar e saber que um dia ele vai pegar aquele dinheiro corrigido. Então vai criar essa questão. Um dia eu achei o ano passado bem interessante que eu vi na televisão do canal brasileiro. O brasileiro ele é tão imediatista com o dinheiro, né? Americano também, mas eu estou falando da nossa raça, que um cara estava com a televisão, gente, desse tamanho assim numa moto, o amigo dele levando, porque ele não podia esperar para entregar em casa. Cara, quase que batia nos carros aquela televisão desse tamanho, porque ele quer as coisas na hora, né? E nós não tivemos essa educação financeira de juntar, de planejar, de tirar o dia para conversar, não é? Era tudo assim, vê, depois paga. Que no Brasil é tudo em 12 vezes. Tudo em 12 vezes, não sei quantas vezes. E um amigo foi no Brasil uns dias atrás, chegou lá, ele queria comprar à vista, a mulher disse da loja, não, aqui só vende parcelado. Mas eu estou com dinheiro, eu disse, aqui é só parcelado. Ele disse, eu não estou acreditando no que você me diz. Ela, aqui só é parcelado. Ele disse, que cultura é essa? Mas é assim o nosso país, né? Simplificar para que se a gente pode complicar. É mais ou menos assim. E esse conceito você pode usar para você pode usar para os seus filhos, que eu tenho certeza que esse dinheiro, se você poupar numa conta de investimento com juros compostos, você vai ter uma surpresa, seu filho vai ficar super bem no futuro. Existe uma conta aí, que você pode olhar na internet, que diz assim, se você usar os juros compostos a seu favor, com $5 ao dia, num juros compostos de 12%, em torno de 12%, no final de 40 anos você tem $1 milhão, né? Uma conta de 12%. Tem esses juros no mercado? De 12%? Né? A gente está falando de $5, mas será que você pode dar mais, juntar mais e conseguir? Eu sei que 4%, 5% a gente consegue, né? Mas mais do que isso, existe com risco, mas existem outras formas de investimento. Então a questão é como ensinar seu filho a poupar. Não pode ser numa conta corrente regular. Porque a conta corrente regular, ela vai acontecer duas coisas. A primeira, ela é amigona, o banco é amigão do governo. Então, ele vai botar o seu imposto. Segundo, você vai ter baixos rendimentos. Então, enquanto você ganha 0,5% na poupança, está com o risco de perder os benefícios, existem essas contas de investimento onde você coloca o dinheiro protegido e eles te dão mais rendimentos. Então, isso tudo é a gente sentar e analisar. Eu coloquei aí, se você quer receber, eu tenho um e-book sobre educação financeira, eu vou mandar para quem preencher, tá bom? Gratuito. E se você quer nome, telefone, a Valesca, que é da federação, ela vai ajudar você a fazer esse Visão do Futuro, planejar, e junto com a advogada da federação, fazer para você não sei se seria eu não sei o que ela vai te orientar para estar você fazendo, porque ela não é trust, ela só é advogada, né? Mas a federação tem essa profissional e a Valesca não pôde vir, pediu que eu coletasse quem quiser, então ela vai marcar uma reunião com vocês
e eu me coloquei à disposição para né, as pessoas que forem fazer esse projeto com ela e com a federação, eu me coloco à disposição também para oferecer a vocês alguns encontros, tá bom? Então é um projeto da federação que eu estou estendendo para vocês, através da Valesca. Ela não está lá mais, mas ela é uma voluntária, como a Seriane, que acabou de chegar, né, Seriane? Olha lá. E para que vocês tenham uma estrutura e depois chegar na mão dos profissionais corretos, tá bom? Que vão estar falando aqui, mas tem step by step. Então, um deles é vocês se organizarem, pensar em futuro, não precisa sair correndo aqui para fazer testamento, não, calma. Calma, respira, tá? Vamos sentar com a Valesquinha e tudo, ela vai ajudar vocês step by step, e ela vai estar encaminhando. E bom que tem eles aqui, que a gente já vai ter uma referência para estar encaminhando vocês, tá bom? Então eu agradeço a participação de vocês mais uma vez, e é isso que eu trouxe. Obrigada. Vamos lá, tem perguntinha para mim? Pode mandar aí que eu tô... Eu tenho uma pergunta, mas acho até que você já respondeu. Você vai mandar o book. Qual tipo de conta? Isso aí vai ter que ser mais tete a tete, eu acho. Eu posso abrir segura quando eu chegar e onde? Calma que a turma vai falar aí para você. Tá. Mas eu não sei, tá, Ana, se a federação existe algum parceiro lá de negócios, tá? Então assim, mas você tá aqui, a gente, né, você com certeza vai falar disso, não vai? Tá? Mas a federação tem os profissionais, igual eu falei, eles têm lá um tipo de advogado que vai orientar, tem ele que vai estar falando, então tem assim, como eu disse, não é uma coisa muito simples, ó, chegou, não, são steps a seguir, tá bom? Então não precisa sair daqui desesperado, não. Calma que a gente, primeiro eu disse, senta com Valesca e vê. Tá, aí vai ver o que eu posso ajudar, tá, aí depois vocês vão pegando step by step, tá bom? Quem mais? Bom, a minha dúvida, deixa eu tentar organizar, por exemplo, eu aqui nos Estados Unidos só tenho eu, meu marido e meus filhos. Se eu nomear alguém do Brasil para ser responsável deles, né, que você estava explicando, tem que ter alguém? Tem que ter. Mas como que funciona isso? Porque eles moram no Brasil, eu moro aqui. Se acontecer algum acidente, por exemplo, eu e meu marido morrer, e aí, como fica? Se eu tiver essa declaração, né, aí eles vêm buscar, como que fica esse negócio? Porque eles moram no Brasil, moram aqui também. Eu penso que ele vai falar alguma coisa sobre isso, mas a outra advogada da federação, que é a advogada que vai deixar isso bem esclarecidinho, onde que tem que estar, que documento que tem que ter, como que isso, o trâmite legal disso daí. Porque sem o documento, tá, vai para o orfanato, né? Assim, que o governo fica de posse dessa criança até que isso seja esclarecido. Então aí você gasta, como eu disse, você causa estresse em quem está com a criança, com a família, às vezes vem correndo e não está pronto, enfim, então tem que deixar isso bem segmentado. Gente, não é que vai acontecer, pelo amor, mas que custa a gente, né, deixar documentado as nossas vontades, não é verdade? Eu começar a pensar, eu já atendi pessoas que falaram assim, eu não tenho ninguém. Tem o padre da sua igreja? Então eu pergunto se ele fica, meu. Tem que ter alguém. Não é? Cadê o padre? Ainda bem que foi embora. Falar, não conta pra ele. Mas ainda bem que ele foi. Mas tem que ter alguém. Tem que ter aquele primo, aquela tia, alguém que possa te ajudar numa situação. É claro que vai ter que ter mais de uma pessoa, sim, porque, por exemplo, se eu deixo a minha irmã, um exemplo, ela já é mais velha que eu, então, se eu, né, pela ordem da fila do negócio, né, que a gente está na fila, pode ser que ela vai, né, primeiro, então eu não posso deixar minha irmã, tem que deixar pensar em alguém mais novo também, tá bom? Essas coisas tudo, eles vão estar orientando vocês, e por incrível que pareça, não é tão simples, né, eu comecei a fazer esse processo da Aninha, já tem 3 meses, ainda não concluí. Entendeu? Então eu mesmo estou passando por esse processo de fazer tudo isso e não está pronto. É uma coisa assim, como diz, um pouco mais complexa. Então a gente precisa sentar, que às vezes parece uma coisa, poxa, né? Não, vai ficar com meu irmão. Não é assim não. É tudo bem documentado, tudo certinho. Tá bom? Mas eu creio que o advogado que vai dar essa resposta bem precisa, porque não é a minha área.
Tá bom? Ana, ele vai dar essa informação? Ou Tá, então eles vão completar. A minha parte, como eu falei, é ajudar vocês, botar no papel o que tem, o que não tem, o que pode fazer, onde que vocês economizam dinheiro, em que vocês economizam dinheiro na América. Gente, por causa de uma conta de telefone, internet e outra coisinha, um cliente meu, um casal, eles economizaram $5.000 por ano. A gente quase caiu para trás. Tá? Com 4 linhas de telefone e algumas coisinhas que tinha na casa. Gente, $5.000 é coisa pra caramba. Que estava indo embora esse dinheiro sem perceber. Então são coisas assim, ajudar a achar o dinheiro perdido em casa. O que você pode fazer? Com o seu carro, com a conta de telefone, o que a gente pode fazer? Então, existem empresas que me ajudam a fazer com que vocês economizem dinheiro, e esse dinheiro não é para gastar. Esse dinheiro é para ajudar. Tá bom? Porque vocês vão ter o mesmo padrão de vida, né? Não vai perder, só vai economizar para o futuro. Bom, então essa é a minha missão. Quem mais tem pergunta? Olha para mim. Então, qual o melhor investimento, pronto, qual o melhor investimento que você é financeiro para os nossos filhos com disability, que você daria uma sugestão, assim, só para lembrar muito? Não, nessa parte você vai ter que sentar com o Financial Advisor, porque existe N coisas que você pode fazer, né? Quando a gente está junto, eu sento normalmente com um deles, e aí a gente, tipo assim, ele vai falar, e aí a gente volta a conversar e fala, olha, ele me deu essa sugestão, e eu vou dizer assim para você, ó, mas tem essa e essa. Aí vai para casa e pensa que é a decisão de vocês. Então, às vezes ele te dá uma única opção e eu te trago mais 2, 3 para você. Como eu disse, não toma aquilo ali como regra, gente. Checa, né? O que tem mais que pode ser feito com o dinheiro, com o que você tem. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez.